Olá, olá! Chegando mais um episódio aqui do Fluindo com Leveza. E hoje eu queria conversar aqui com vocês de um negócio bem interessante. Sabe que esse fim de semana passado eu assisti o filme Trolls 1 e teve uma frase ali que eu ouvi é, ao longo do filme, bem no comecinho, que me deixou um pouco pensativa. E eu resolvi compartilhar aqui com você para a gente refletir junto. Eu não sei se você já assistiu esse filme, então vou te fazer aqui um pequeno. Te trazer aqui um pequeno resumo do que é que acontece no filme, só para você ter uma ideia, tá? É um filme de criança, um filme tido como infantil, mas, como muitos filmes infantis, tem, obviamente, uma mensagem maravilhosa para nós adultos. E aí que eu fiquei depois, né, me perguntando, será que eles dizem que esse filme é só para criança, mas na verdade ele é para a nossa criança interior? Eita, olha só que esse pensamento chegou enquanto eu estava aqui preparando esse nosso episódio, eu não tinha pensado nisso antes. Então, bora lá. Os trolls, então, na verdade, são pequenos seres da Terra e eles já começam, né, o filme mostrando que eles estavam fugindo de outros seres que são os Bergers. E os Bergers, pode até colocar aqui que poderiam ser os humanos, eles têm a crença de que eles só serão felizes se eles comerem os pequenos trolls. E aí toda a história do filme acontece em cima, né, com base nesse enredo. Os trolls fugindo deles, e aí eles encontram um lugar, vivem felizes para sempre por 20 anos, até que, bom, deixo você assistir o filme, tá? Assiste porque realmente vale a pena. Não só pela história gostosa, com vários aprendizados, que é um filme que você pode assistir com suas crianças, inclusive, mas também porque você vai aprender um pouco sobre esses pequenos elementais da Terra, que são os trolls, né? E trazer aqui uma pequena relação de como, sim, em alguns momentos os humanos os tratavam, né? Tratavam mal esses pequenos elementais, né? Então, e esse foi o motivo, né? O grande motivo de eles terem se afastado de nós por tanto tempo, pela maldade, né? Mas tudo certo. Aqui não é esse não é exatamente o tema dessa conversa de hoje, mas deixo aqui é, o meu comentário, né? Caso você tenha interesse de assistir esse filme com esses olhos de ver. Então, beleza. Lembra que eu falei que os Bergers acreditavam que eles só seriam felizes se eles comessem os trolls? E foi isso aí, né? Porque que eu fiquei tipo, cara, olha que louco, né? Porque esse é o tipo de pensamento condicionado, né? É uma crença condicionada. Então, olha que coisa maluca que muitas vezes a nossa mente faz, né? Então, ela cria essas condições. Então, por exemplo, né? Eu só vou ser feliz se eu tiver esse carro. Eu só vou ser feliz se eu tiver essa roupa, se eu tiver aquela maquiagem, se eu comer naquele restaurante, sei lá. Então, olha como a nossa mente ela é capaz de condicionar a nossa felicidade a coisas, né? E isso é errado? Não, não é, mas presta atenção, não é a verdade, né, que a felicidade só está ali. Então, vem comigo, me responde uma coisa aqui. Onde está a sua alegria? Será que a sua alegria também está condicionada ao dinheiro ou coisas ou itens que você compra, né? Eu só vou ser alegre se eu tiver isso ou se aquilo, né? Então, sabe que a alegria já foi um tema por aqui, né? Que eu trabalhei em sessões, né? E trabalhei realmente ao longo de muitos meses de propósito, porque eu comecei a fazer um mapeamento das minhas emoções ao longo dos dias, né? E nesse mapeamento eu consegui observar que ao longo de 3 meses eu nunca marcava que eu estava me sentindo alegre. E aí eu comecei a analisar, eu comecei a me perguntar por quê, né? Como assim eu não era uma pessoa alegre?
Como assim eu não estava marcando, né? Onde estava a minha alegria que eu não estava vendo, eu não estava percebendo, né? Se eu não estava marcando é porque eu não estava percebendo ela. E aí foi bem interessante porque bem naquela época a minha irmã estava chegando, estava para chegar de viagem para passar um tempo aqui no Brasil, depois de um longo período sem vir, né, por conta da pandemia. E eu estava simplesmente radiante naquela semana, né? Então, sabe aquela alegria que você simplesmente não consegue se concentrar nas coisas porque você está tão animada, você está tão agitada. E, cara, realmente fazia muito tempo que eu não me sentia daquela maneira. Então, eu comecei a entender e eu comecei a perceber quais os pontos, né, que a minha alegria de alguma forma estava condicionada. E eu fui percebendo que eu estava condicionada a me sentir alegre apenas se eu tivesse em festa, balada, bebida. E é claro que eu não me sentia eufórica daquele jeito no dia a dia. Claro que não, né? Eu só me sentia daquele jeito quando eu estava bebendo, quando eu estava, né, em certos lugares, em certos ambientes. E é óbvio, né, que tinha toda a razão eu não me sentir mais daquele jeito, porque realmente não fazia mais sentido para mim aquelas coisas, né, que eu fazia antes, né? Até porque na pandemia para cá muita coisa aconteceu, né, internamente, e bebida alcoólica hoje é uma coisa que eu evito. Eu não sinto mais falta nenhuma, não faz sentido para mim, né? Sabendo o mal que faz tanto para o meu corpo físico quanto para o meu corpo energético, né? A bebida alcoólica é um veneno para a nossa frequência energética. Então, eu percebi que eu precisava atualizar o drive da alegria. Sabe, tipo o computador, quando a gente tem uma programação ou um aplicativo do celular. Pronto, vai ficar mais fácil aqui de entender. Sabe quando vira e mexe, você precisa fazer a atualização do aplicativo no celular? Pois então, eu precisava atualizar o aplicativo da minha mente, né, para atualizar ali o significado de alegria para ela, né? Então, será que você está precisando atualizar algum aplicativo interno por aí também? E é bem legal, né? Porque parece difícil, né? Parece que, ai, nossa, que, né? Mas não é. É só a gente começar a mostrar para nossa mente qual é esse novo caminho, né? Então, hoje, os meus momentos de alegria e de felicidade, eles não estão mais associados a momentos de ir para o barzinho com os amigos, mas sim de estar com a minha família nos finais de semana, de ir para o parque treinar e sentir o sol batendo no meu rosto, o vento sussurrando no meu ouvido a cada passo, né? Eu hoje acordar alegre. Porque a maior parte da minha vida adulta eu acordei rabugenta, né? Eu acordava mal-humorada e eu era daquelas que pensava, tá? Eu juro que eu não dizia, mas eu só pensava, muitas vezes, né? Alguém que vinha me dar bom dia e eu pensava, bom dia só se for para você, quem nunca? Mas hoje não, né? Hoje eu acordo bem, porque eu durmo bem, né? Eu durmo bem, quentinha, numa cama confortável, e eu sempre acordo todos os dias com um gato gostoso no meu pé, né? Então eu já acordo, coloco ali o meu Spotify com músicas de frequências elevadas. Que já vão me direcionando ali para fazer, né, as minhas conexões e os meus ancoramentos aqui com a espiritualidade. Então, é uma outra rotina de vida, é uma outra rotina de trabalho, né, totalmente atualizada. E aí percebe que em nenhum momento eu falei sobre compra, em nenhum momento eu falei sobre alguém externo, né? Eu só coloquei aqui os meus gatos, mas é simples, né? Coisas do dia a dia. E é isso, né, gente? Tipo, de fato, é muito simples. E muitas vezes, né, se a gente tá lá com a conta recheada de dinheiro e a gente não vê a alegria nessas pequenas coisas do dia a dia, de que vai adiantar todo o dinheiro na conta? Porque o dinheiro simplesmente não vai comprar a alegria. Ele vai facilitar muitas coisas,
Claro que vai, né? E aí aqui eu quero ser bem claro assim com você, né? Eu amo dinheiro, eu amo a energia do dinheiro, né? Mas esse também é um ponto que a gente precisa atualizar, inclusive a energia e a nossa relação com o dinheiro, né? Então não é à toa que eu trabalho, né, aqui tantas e tantas harmonizações relacionadas ao dinheiro. Porque nós mulheres, principalmente, né, mas não só, o mundo tá com a energia do dinheiro completamente distorcida, né? Então a gente precisa sim começar a fazer alguns ajustes, né? E esses ajustes é para que o dinheiro seja um plus na nossa vida, seja de fato um maravilhoso reflexo dessa alegria no nosso dia a dia. Porque, olha, eu vou falar para você tudo que eu venho estudado, né, tudo que eu venho entendido sobre a energia do dinheiro, diz que é na energia da alegria que o dinheiro encontra espaço para ficar e para se multiplicar, inclusive. Olha que coisa, né? Porque a energia do dinheiro, ela ama a alegria. E quando essa energia elas se encontram, o dinheiro ele simplesmente se multiplica de forma leve, de forma descomplicada, de forma fluida, né? Então, gente, eu tô aqui já me perguntando, será que com essa nossa conversa aqui você já conseguiu identificar alguma coisa que já pode ser atualizado aí no seu aplicativo interno? Como que tá a relação da alegria e da felicidade por aí? Você conseguiu perceber se tem algum condicionamento? Será que você está precisando também fazer algum ajuste, né, nessa energia do dinheiro? Bora, que a gente está fazendo juntas todos esses ajustes, tá? Inclusive, eu já tenho algumas harmonizações disponíveis lá nos Sementes da Vida para ajustar essa relação com o dinheiro. E caso você queira aprofundar um pouco mais esse tema, eu também estou com a agenda aberta para atendimento, tá bom? E aí a gente pode conversar sobre ambos os temas, né? Os ciclos de sessões que eu tenho trabalhado é tanto para esse viés de olhar para sentimentos como alegria, confiança, né? Do que para esse lugar e para o outro lugar de também olhar para a energia do dinheiro. E eu vou ficar muito feliz de ser a sua guia aqui nessa jornada. E por que, né, que eu trago isso? Porque houve um momento da minha vida em que eu estava num grupo, né, vamos dizer assim, de muitas mulheres trabalhando sobre ganhar mais, faturar mais, né? E eu estava num outro momento. Eu estava ali internamente trabalhando. Como que eu fazia para ter um dia mais leve? Como que eu fazia para encontrar a alegria no meu dia? Porque era isso que eu estava precisando encontrar naquele momento, antes, né, das questões de dinheiro e tudo mais, né? Porque eu estava vindo de um processo depressivo, eu estava vindo de um processo escuro, com muitos vazios. E esse é um ponto que a gente precisa perceber, né? Que a nossa luz, ela precisa encontrar um espaço na nossa vida. E ela está dentro, ela não está fora, né? Então, conta comigo para trazer a sua luz e a sua essência de volta para esse mundão do meu Deus, tá bom? Então, agora eu vou ali preparar algumas imagens mágicas para uma nova harmonização para essa semana. E essa tem sido uma nova alegria na minha vida. Permitir que o meu serviço se espalhe e chegue cada vez mais longe, né? Trazendo a harmonia não só para pessoas, mas também para os lares, né? Eu já te falei que hoje eu amo o meu trabalho. E por que que eu tô te falando isso? Porque aquela Renata que acordava mal-humorada era porque ela queria sair correndo daquele trabalho tantas e tantas vezes, né? E hoje não. Hoje é uma alegria imensa para mim trabalhar com o que eu realmente gosto, ver a transformação acontecendo na vida das pessoas
E isso não aconteceu sem querer, né? Não, foram alguns anos de construção para eu chegar aqui, né? Para eu construir essa vida que é a vida que eu realmente queria para mim. Então, eu vou fechar por aqui, finalizando aqui hoje. Eu vou deixar como sugestão para a harmonização de hoje, para você fazer aqui a harmonização geral, tá? Que ela já está disponível aqui no canal gratuitamente. E essa é uma harmonização bem completa que vai te ajudar a alinhar internamente alguns pontos aí do que a gente conversou hoje, tá bom? Eu espero que essa nossa conversa te traga um pouco de alegria para essa semana e que em alguns dias você já possa ir aí atualizando o seu aplicativo da alegria ou da felicidade. E eu estou curiosa aqui para saber como foi que reverberou para você esse podcast. Me conta aqui nos comentários ou me segue lá nas redes sociais. Meu Instagram é renata.astorga. Eu vou adorar saber como foi que fluiu aí para você. Depois me segue lá. E também, se tiver alguma amiga, tiver alguém precisando ouvir esse podcast, não esquece de encaminhar para ela, tá bom? Hoje eu fico por aqui e a gente continua se falando. Até a próxima!